Senhor, gente! Glória a Deus por a gente estar mais uma vez com vocês, compartilhando a leitura do livro O Poder da Criança que Ora. Meu nome é Rosimeire. Eu sou Samuel. E hoje a gente tem um amigo que vai ler a palavra com a gente. Vem, Gui, ler a palavra. Vou ler em Mateus 7,7. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Aê! Quero ver? Minha mãe é editora. Ela vai cortar essas bagunças. Glória a Deus por essa palavra, Gui. Deus te abençoe. Amém. Fala o que pro Gui? Parabéns. Vamos falar um pouquinho. Se inscrever no nosso canal. Gui, se inscreve no nosso E se canal. inscreve no nosso canal. Agora, pessoal, nós vamos para a palavra de hoje, que vai falar sobre o que, Samuel? Peço a Deus que Ele me ajude quando tenho dificuldade para orar. Muito importante, porque tem muita gente que vai precisar ouvir esta palavra para poder aprender como orar, como falar com o Papai do Céu. Vamos lá? Você já teve a sensação de que orar é difícil? Se já sentiu, não deve ficar chateado por isso, entendeu? Você não é o único. Todos lutam para orar às vezes. Mas isso também nem importa a idade. Até mesmo os adultos acontecem isso. A boa notícia é que podemos pedir que o próprio Deus nos ajude a orar. E Ele vai fazer isso. Entendeu? Conheço uma garotinha que ficou muito triste porque o irmão mais velho estava se mudando para outro estado por causa de um novo trabalho. Ela queria orar para que ele não precisasse ir, pois sabia que ia sentir muita falta do irmão. Mas ela também não queria que ele ficasse sem um novo emprego. Que dúvida, né? Ela não sabia nem orar nessa situação, por isso a oração para ela fazer se tornou muito mais difícil. Mas por fim, sabe o que ela fez? Ela orou pedindo a Deus que a ajudasse a orar, entendeu? Orar pedindo ajuda para orar. Deus então mostrou-lhe que ela deveria orar simplesmente para quê? Para que a vontade de Deus fosse feita na vida do seu irmão. E ela orou dizendo que se fosse da vontade de Deus que seu irmão viajasse, que o Senhor desse paz para ela e aquela mudança fosse uma bênção na vida dos dois. A resposta de Deus para a sua oração foi... Foi a mudança do seu irmão. Mas ela não ficou triste como nós. Como ela imaginou que iria ficar. Deus ajudou ela a não sentir assim aquela falta apavorante do irmão, entendeu? Deus sabia que orar às vezes poderia ser muito difícil. Por isso prometeu quem? O Espírito Santo, que habita em você e ele vai te ajudar. O Espírito Santo sabe o que você precisa melhor do que você mesmo. E uma vez que ele sabe a coisa certa a ser feita em cada situação, então ele sabe como ajudar você a orar, né? Nós já falamos sobre isso, né? Você talvez esteja pensando, então, por que preciso orar se Deus já sabe do que eu preciso? Olha que dúvida cruel. A razão é que Deus quer que você converse com Ele. Deus quer que você peça coisas para Ele. Deus quer que você esteja com Ele. Deus quer que você ande junto com Ele, Samuquinha. Ele quer que você dependa dele e confie totalmente que ele vai cuidar das suas necessidades. Agora o Samuel vai ler pra gente o que as crianças consideram mais difícil sobre a oração.
O que as crianças consideram difícil na oração? Confiar que Deus realmente está ouvindo, não saber ao certo se Deus é real, esperar uma resposta, preocupar-se com uma possível resposta negativa, não saber exatamente como orar, confessar quando fez algo errado, não saber se a oração será respondida, encontrar um lugar tranquilo para se concentrar, conversar com alguém que não pode ver, ouvir Deus no coração, orar pelos inimigos, não ter a resposta desejada, imaginar se a oração se cumprirá e reservar um tempo para orar. Nossa, é muita coisa, né? É muita coisa Se mesmo. for pensar bem, é melhor nem pensar. Nem pensar nessas coisas. Então, por que para as crianças às vezes orar é difícil? Às vezes para as crianças orar é difícil porque elas têm a sensação de que não sabem como devem fazer ou pensam que não sabem fazê-lo. Talvez tenham ouvido pessoas mais velhas orarem e pensado que precisariam orar como elas. Mas Deus examina o nosso coração e não o modo que oramos, entendeu? Tudo que Deus quer é uma simples oração, mas com sinceridade. Às vezes para as crianças orar é difícil porque elas não se sentem importantes, nem para merecerem a resposta de Deus. Talvez elas tenham feito também algo errado e se sintam culpadas. E é por isso que Deus pede que devemos confessar os nossos pecados quando oramos. Ele quer pôr tudo em pratos limpos para que nós não nos sintamos culpados a chegar a Deus. O pecado, gente, ele nos separa de Deus e Deus não quer que isso aconteça. Às vezes, para as crianças, orar é difícil porque elas veem Deus como alguém muito distante. Elas acreditam que as orações têm de fazer um longo trajeto até chegar a Deus, mas não é verdade não. Deus está muito pertinho da gente. O Espírito dele, ele próprio habita dentro de nós. Ele diz que quando nos aproximamos dele, ele se aproxima de nós, entendeu? Assim, bem pertinho. nós é que devemos dar o primeiro passo, entendeu? A gente chega perto de Deus e Deus chega perto da gente. É o primeiro passo nosso. Às vezes para as crianças orar é difícil porque a oração leva muito tempo. Tem muita criança que pensa isso mesmo, que quanto mais ora, né? Elas acreditam que se não passar um tempo suficiente em oração, tipo 1 hora orando, suas orações não vão ser ouvidas, nem vai ter efeito. Mas isso não é verdade também não. Deus ouve a oração mais simples que seja. É verdade que quanto mais tempo passamos em oração, por mais coisas, a gente vai poder orar, entendeu? E mais respostas a gente vai ter também, porque vai perguntar mais, vai ser respondido mais. Mas Deus ouve cada palavra que a gente diz. Cada oração é importante. Não interessa se ela foi feita em pouco tempo ou muito tempo, entendeu? Entendeu? Às vezes para as crianças orar é difícil porque elas não sabem ao certo se estão orando por uma coisa certa. Mas você não precisa se preocupar com isso. Não há como fazer uma oração errada. Vamos saber disso. Orar é expressar o coração a Deus. Então, você só precisa ser honesto com relação ao que está no seu coração. Tipo, não adianta, né? Falar uma coisa que você não está sentindo, não vai adiantar. Ainda que você orasse de um modo não condizente com a vontade de Deus, não significa que algo de errado aconteceria.
Isso é impossível, pois a vontade de Deus é que você ore. Entendeu? Porque orar é falar com Deus. A vontade de Deus é que você fale com Ele. Porque orar é falar com Deus. Você não precisa se preocupar se é da vontade de Deus responder de acordo com o que você pediu. Entendeu? Não precisa se preocupar com isso. Suas orações não vão obrigar a Deus a fazer algo que Ele não queira. É isso mesmo. Faz sentido. Faz todo sentido. Deus nunca diz: opa, o que foi que eu fiz aqui? Como deixei isso acontecer? E agora, o que eu vou fazer? É Deus falando. Eu percebi. Ele nunca permitiria que algo pelo qual você orou seja respondido de um modo que não esteja de acordo com a vontade De Deus. Por isso, não devemos nos preocupar. Não. Às vezes, para as crianças orar é difícil porque elas se sentem muito pequenas e as coisas pelas quais estão orando parecem ser muitos grandes, gigantes demais. Sabe, é comum demais as crianças se sentirem assim. Mas não importa o tamanho do seu problema, gente. Deus vai ser sempre maior do que qualquer problema. E é só isso que importa. Só isso, nada mais. Não faz nenhuma diferença se você é pequeno ou se você se sente pequeno às vezes. Deus, Ele é grande. E ponto. Nada é difícil para Deus. Ele é grande e nada é impossível para Deus. Agora Samuel vai ler o que as crianças oram. Senhor, peço força e coragem para ser eu mesma e não me importar como as outras pessoas pensam. Da Savana, de 9 anos. Amém. É uma oração muito importante que nós devemos fazer sempre. É verdade. O que importa é o que Deus pensa da gente, né? Deixa os outros pra lá. Agora, a gente precisa aprender uma coisa. Lembrar-se de quem Deus realmente é. Quando você ora, ajuda a pensar em quem Deus é. Ninguém viu Deus, ninguém. Mas você pode imaginar como Ele é, né, Mu? Quanto mais você conhece Deus, mais fácil é confiar nele quando oramos. Verdade. Por exemplo, se você pensar em Deus como alguém que está muito longe, distante, será mais difícil orar se pensar assim. Se você pensar nele como alguém que está bem pertinho e amoroso, vai ser mais fácil orar, né? É mais fácil eu conversar com o Samuel pertinho Do que quem do tá longe, que né? o Samuel quando ele tá na escola. Não dá, Não dá pra conversar. né? Falando já. Então é melhor pensar que estamos pertinhos. Se você pensar em Deus como alguém sempre descontente com você, descontente. É assim, alguém que está sempre triste com você, sempre magoado com você. Se você pensar em Deus assim, então vai ser difícil você orar. Se você pensar nele como um Deus amoroso, como ele é, assim, ó, cheio de amorosinho, então vai ser mais fácil você orar, entendeu? Se você pensar em Deus como um ser fraco que nunca está ao seu lado, vai ser mais difícil para você orar. Agora, se você pensar nele como um ser assim, ó, bem forte, faz um forte aí. É mais fácil você orar se pensar assim. Agora, se você pensar em Deus como alguém que está ocupado demais, né? Imagina você pensar em Deus como uma pessoa ocupada demais para ouvir suas orações. Vai desanimar você de orar. Vai ser difícil você orar pensando nisso. Mas, se você pensar nele como alguém com todo o tempo do mundo para te ouvir, gente, já pensou? Meu legal. Deus, é muito mais legal você orar pensando assim, com um Deus que vai te ouvir.
que tem todo o tempo do mundo para ouvir suas orações e te responder. Vai ser muito mais fácil você chegar a Deus desse jeito. Se você pensar em Deus como alguém que está sempre furioso, hein, Samuel? Não dá certo. Um Deus sempre bravo, irritado. Vai ser difícil você orar para alguém desse jeito. Mas se você pensar nele como alguém que está sempre pronto a perdoar, está sempre meigo, está sempre amigão assim para perdoar, então você vai orar com muito mais facilidade. Quanto mais você souber sobre Deus, gente, vai ser mais fácil para você orar. Não se esqueça também que deve ler a Bíblia para descobrir mais coisas sobre Deus, né, Mu? Toda vez que você sentir dificuldade para orar, deve falar com Deus. Lembra que a gente falou no comecinho que devemos orar pedindo para Deus nos ajudar a orar? Então, diga para Deus tudo o que parece difícil para você hoje. Ele entende como você se sente e o seu Espírito Santo vai te ajudar com certeza. Agora o Samuel vai ler pra gente como a maioria das crianças imaginam Deus quando oram. Algumas crianças imaginam assim: como um amigo, como meu Pai Celestial, como alguém sempre do meu lado, como meu Salvador, como um Deus que responde às minhas orações, e como o Rei do mundo, e como o Criador de todas as coisas. Eita, Glória! Alguns exemplos de crianças. Exemplos lindos, né? Você imagina Deus quando ora. Eu imagino ele sentado num trono de uma pessoa. Ô Samuel, você pegou a minha imaginação. Eu imagino Deus assim num trono, só esperando a minha oração chegar. Legal. Agora o Samuel vai orar com a gente. Vamos orar, Samu? Querido Deus, me ajude a aprender a orar. Ajude-me a chegar ao ponto em que orar seja tão fácil para mim como conversar com meus amigos. Ajude-me a conhecê-lo melhor para que eu entenda quem realmente é. Ajude-me a lembrar de que nada é difícil demais para o Senhor, que nada é impossível. Fortaleça minha fé para crer que sempre ouvirá minhas orações e responderá de modo em que o seu tempo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Então, pessoal, se Deus quiser, a gente volta. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe vocês muito, muito, muito. Amém. Tchau. Tchau! Se você gostou do vídeo, deixa o like para ajudar a gente e se inscreve. Agora vai o recadinho. Se você comentar nesse vídeo, daqui vai passar um vídeo e depois o outro a gente vai te dar um oi no final. É muito legal. Comenta que você vai ver daqui a 2 vídeos.